Eu queria cumprimentar os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Que gostoso a gente ver todos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o seu santo nome por tantas coisas que Ele tem feito por nós, não é verdade? É muito gostoso a gente poder estar reunido na casa do Senhor no primeiro dia da semana, no primeiro momento, para podermos agradecer por tudo que Ele tem feito, como Ele tem sido bom para conosco. Eu queria também cumprimentar nossos irmãos que estão conectados pela live, porque eu tenho certeza que o Senhor também vai lhe alcançar aí nesta manhã, porque o Senhor tem muito para falar conosco. E eu queria que os irmãos se sentassem. E nessa manhã, nós vamos trabalhar um pouquinho mais da questão do conhecimento da palavra do Senhor. Os irmãos lembram que nós falamos mais recentemente que nós queremos ser uma igreja que faça a diferença, não é isso? Que tenha algo para oferecer à humanidade. Nós temos feito nossos trabalhos, nós temos estado na casa do Senhor, mas nós também temos que estar preparados para levar a palavra. Por quê? A palavra é o fundamento do cristão. Na palavra é a nossa rocha, nós estamos firmados. A palavra é a luz para o nosso caminho. É na palavra em que nós somos abençoados. E nós temos feito todo um trabalho aqui na casa do Senhor para despertar esse interesse pela palavra. Porque quando nós nos atentamos e nós estudamos, o Senhor vai fazendo maravilhas. O Senhor vai falando conosco. Eu estava aqui ouvindo as irmãs cantando, e era como que os anjos estivessem assim, colhendo o louvor e levando lá para cima. Os irmãos não têm noção. Eu estava ali, estava até arrepiado de vendo a presença do Espírito Santo. As irmãs estavam aqui louvando o Senhor com todo o coração. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, mas vocês optaram por estar aqui na casa do Senhor, louvando e engrandecendo. Nossos irmãos Celso, né, e as irmãs vindo lá do litoral para estar conosco aqui em comunhão. Olha que coisa gostosa. Nossa irmã lá em Curitiba, lá em Bauru, lá no litoral também conectados conosco. E o Senhor tem uma palavra para nós aqui nessa manhã. E o Senhor tem falado muito ao nosso coração. A igreja tem que estar atenta, a igreja tem que estar fundamentada na palavra. Nós temos que estar despertos para isso. E temos feito todo esse trabalho. Nas quintas-feiras, como já foi dito aqui, nós reservamos um período para oração, para campanha, mas também reservamos um período para estudarmos a palavra. E às vezes nós somos surpreendidos, porque existem pessoas que ficam querendo colocar a gente em choque, para saber se nós conhecemos a palavra. E por isso que é importante a gente estar preparado para poder responder. E é esse o nosso objetivo, despertar. E quando você começa a estudar a palavra, ele é como um rio que vai descendo em você, e você quer mais, e você quer mais, e você quer mais, e aquilo vai te enchendo, e quando você vai lendo, você vai estudando, a palavra vem falando, o Espírito Santo vem falando no seu coração, e isso transborda, e o nosso transbordar do nosso cálice abençoa as pessoas que estão ao nosso redor, e nós cumprimos com o nosso papel de levar a palavra de Deus às pessoas que necessitam. E nessa manhã eu queria trazer algumas coisas um pouquinho diferentes, um pouquinho de inglês, um pouquinho de hebraico, para aguçar a curiosidade dos irmãos na palavra do Senhor. E eu queria que você prestasse atenção bastante, porque o Senhor falou muito ao meu coração. Existem dúvidas que você às vezes tenha, mas você nunca parou para pensar, você nunca perguntou. E você um dia vai ser questionado por alguém. E ele vai virar para você e vai fazer a pergunta, que nós vamos ver aqui hoje. E você vai falar assim, será que é isso mesmo? E nós não podemos, porque nós somos vasos, nós vamos ser usados. E nós temos que estar atento à palavra do Senhor. Mas temos bênção. O tema dessa mensagem de hoje, se eu posso dar um tema, eu diria o seguinte: a sentença está dada, mas Deus pode mudar. Quem está precisando aqui de uma mudança na sua sentença, na sua vida? Você está precisando de alguma coisa, o Senhor está falando nessa manhã. A sentença já está dada,
mas Deus pode mudar. Amém? Então, aqui nessa manhã nós queremos trazer alguns conceitos que para alguns, ele fala assim, não, isso eu já sabia, mas eu quero relembrar um pouquinho. E trazer também algumas informações que podem contribuir para o seu crescimento espiritual, para que você possa estar assim, olha, puxa vida, eu não tinha parado para pensar nisso daí. E nós estávamos comentando hoje de manhã, né? Justamente sobre isso. Às vezes Deus te usa e te coloca no seu coração para você falar alguma coisa que às vezes você nunca parou para pensar daquele jeito. Como a pastora falou hoje aqui das duas mulheres, quantas vezes nós lemos aquele texto, mas às vezes passa desapercebido. Mas eu queria falar um pouco com os irmãos sobre os atributos de Deus, as dificuldades na tradução do idioma, como os autores apresentam Deus, o arrependimento de Deus e dos homens, e como Deus pode mudar a nossa sentença. Então, se nós pegarmos esses tópicos, nós vamos poder ter uma noção geral de como Deus trabalha em nossa vida e como que nós precisamos estar preparados e prontos a fazer para que Ele possa continuar e operar mais ainda. Eu gostaria de subir aqui no púlpito, às vezes eu comento com os irmãos que eu gostaria de subir aqui no púlpito e falar assim, olha, Deus vai te abençoar e você vai ter uma semana cheia de bênção, mas Ele vai te abençoar, Ele vai atender, mas não é simplesmente a gente falar e achar que a coisa vai acontecer se nós não fizermos a nossa parte, e isso nós vamos ver aqui hoje um pouquinho. Os atributos de Deus, eles dividem em duas partes, os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis é aqueles que são refletidos no ser humano, como por exemplo, o amor, é um dos atributos centrais. Ele se manifesta de diversas formas. Ele se manifesta através da misericórdia, da graça que nós vimos aqui. Então, Deus tem para conosco e nós precisamos exercitar para com o nosso próximo. A misericórdia, um amor ativo que manifesta em compaixão, perdão e ajuda aos necessitados. Então, Deus tem para nós, perdoai como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Deus nos perdoa, mas nós também temos que perdoar os nossos devedores. A santidade, Deus é perfeito, separado do mal, mas Ele chama a todos nós a buscarmos a santidade. Para nós fazermos a diferença, nós temos que buscar ser o espelho de Deus na nossa vida, no nosso comportamento, em tudo aquilo que nós fazemos. A justiça, Deus é justo e reto, e nós devemos segui-los em nossas decisões, segui-los no nosso dia a dia. A gente clama às vezes por justiça, mas às vezes nós não estendemos àqueles que estão conosco. Então, Ele é comunicável, tanto Deus é justo e quer que sejamos justos também para com as pessoas, para não ficar, como a gente costuma dizer, venha a nós e ao vosso reino nada. Não, nós temos que agir com justiça para aqueles com quem nós nos relacionamos. A bondade de Deus é em sua essência, é uma bondade que não tem fim. Nós falamos, o nosso Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E nós temos que exercitar também a bondade, porque às vezes no nosso dia a dia, a gente acaba olhando só o nosso umbigo. Vamos fazer uma campanha para fazer a doação de uma roupa, eu vou buscar o quê? Aquela que eu já não uso mais, aquela que já está jogada no canto. Isso é bondade? Deus não quer resto, Ele não nos dá resto, Ele dá o melhor para nós. Deus cuida de nós em todos os sentidos. A verdade, tudo que provém de Deus é verdadeiro, confiável e fiel. E Ele também quer que a nossa vida seja pautada na verdade. Às vezes a gente costuma falar assim, mas eu falei uma mentirinha, vamos dizer até mentirinha santa. Não, nós temos que viver na verdade. E às vezes dizer a verdade dói. Dói às vezes tanto para quem está dizendo, como para quem está recebendo. Mas é importante. Nós temos que tentar viver ao máximo
ser verdadeiros naquilo que nós fazemos, naquilo que nós prestamos. Quando a palavra do crente, que diz que tem que ser sim, sim, não, não, quando você volta algumas décadas lá atrás, quando você falava assim, eu vou alugar um imóvel, e a pessoa sabia que você era cristão, o que acontecia? Falei assim, não precisa nem de contrato, não é isso? O pessoal que é mais antigo, não velho, mais antigo, era assim, você ia comprar um carro, você falava assim, tá, não, está aqui a chave, pode levar, isso aqui são tantas parcelas de tanto que você vai pagar. Hoje, se você falar, eu sou evangélico, sabe o que ele fala? Assina esse contrato e faz um depósito em calção aqui. E nós estamos às vezes perdendo, porque nós estamos perdendo essa questão da verdade. Sabedoria. Deus possui uma sabedoria infinita, que leva a ter planos e propósitos perfeitos para cada um de nós. E nós estamos falando, nós temos que buscar a sabedoria. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina, que nos consola, que nos orienta. Mas a sabedoria não vem se você não buscar o conhecimento, se você não estudar. Você tem que adquirir o conhecimento, e aí o Espírito Santo vem e te dá a sabedoria para que você possa estar vivendo de forma sábia. A gente vê às vezes, puxa vida, né? Tem pessoas que não dão certo, né? Como se costuma dizer. Ele erra aqui, ele erra lá, ele erra lá, ele erra lá, ele erra lá. Aí você vai olhar, ele não busca a sabedoria de Deus. Ele quer fazer com aquilo que ele conhece, com aquilo que ele acha que é melhor. Mas o servo de Deus, ele busca a sabedoria e Deus dá. E você pode ver por isso, aquele que está em Cristo, ele prospera, é promessa. Você vai prosperar, porque você vai agir com sabedoria. As experiências, eu sempre falo para o Edu, para a Rafa, e comento, você tem duas formas de aprender. Uma é você ouvindo as experiências daqueles que já passaram. E outra é você pagando para passar. E Deus deixa a orientação nossa, nesse livro maravilhoso, do que nós devemos fazer. E às vezes a gente opta por fazer diferente. Mas existem alguns atributos que eles são incomunicáveis, que é só Deus que tem. Então, por exemplo, a onipotência. Nosso Deus, Ele é todo poderoso e tudo está sob o seu controle. A onisciência. Deus conhece todas as coisas, Ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Ele conhece tudo. A onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente costuma dizer assim, né? Fica com Deus, vai com Deus, Deus te acompanhe. Quando a gente coloca essas expressões, dá a impressão que Deus está num lugar ou em outro. Mas não, Ele é onipresente, Ele está aqui conosco, Ele está no Japão, está na China, Ele está com o irmão que está conectado aqui na live, Ele está com todos nós em todos os momentos. Esse é um atributo do nosso Deus. A eternidade. Deus é eterno, Ele não tem começo e não tem fim, existindo sempre. E quando a gente fala, alguns estudiosos que gostam até de dar uma esnobada, né? Fala assim, mas Deus não existe, não é isso? Por quê? O termo existir, ele pressupõe algo que não existia e veio. Por exemplo, o homem existe, ele não existia e hoje ele existe, porque ele foi criado. E Deus? Deus, Ele é eterno, Ele era, Ele é e sempre será Deus. E é Ele que nós adoramos. A soberania, Deus está no controle de tudo. Nada acontece se não for da vontade de Deus. Então, Ele é soberano. A Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória. Porque se Ele falou que Ele vai cuidar de nós, nós temos certeza, porque Ele pode tudo. Ele quebra as correntes, Ele tira, abre porta onde não tem porta, Ele faz aquilo que for necessário, por razão da sua soberania. E a imutabilidade, a natureza, o ser, os propósitos de Deus não muda. Deus não muda. Ele é sempre, sempre será o mesmo. Então, e dessa imutabilidade que eu queria conversar um pouquinho com os irmãos, porque nós é que mudamos. E diante da nossa mudança, Deus aplica a justiça. Porque nós sabemos que Deus é amor, mas Deus é justiça. Então,
Deus nos ama a ponto de falar: se você não seguir o meu caminho, você não será salvo. Por mais que Ele queira a nossa salvação, Ele nos ama e Ele é justiça. E eu queria dar um exemplo familiar para os irmãos, principalmente quem é pai aí, tem a juventude hoje, que fica o quê? Conectada no celular 24 horas, né? Se bobear, ele dorme com o celular, ele acorda com o celular, ele deixa de fazer as coisas para ficar no celular, não é verdade? Aí o filho está indo mal na escola, logicamente, né, porque ele não quer nem assistir aula. Algumas escolas até proibiram o uso do celular durante a aula, e fica lá e começa a ir mal. E ele está lá para perder o ano. Aí o pai chama o filho e fala para ele, fala assim: é o seguinte, se você não estudar, eu vou confiscar o seu celular, você vai perder o celular. Não é isso que o pai faz? Aí o pai fala assim: melhor ainda, já está confiscado. E pum, e ele pega o celular do filho, e aí o filho não tem mais o celular, o que ele vai fazer? Ele vai estudar. E quando ele começa a estudar, o que acontece? Ele passa de ano. E quando ele passa de ano, aí o pai pega o celular e devolve o celular para ele. O que aconteceu? O pai mudou seu caráter? Ele tomou o celular? Não. O caráter do pai é o mesmo. O que mudou foi o comportamento do filho. E eu queria falar para você nessa manhã, nós temos que estar atentos, porque o Senhor é bondoso, Ele dá tanta coisa para a gente. E às vezes você está passando por alguns apertos, é porque você está ficando muito tempo no celular. Não é bem o celular, mas você está deixando de fazer aquilo que Ele quer que você faça. E às vezes Ele toma o nosso celular para a gente acordar e falar assim: olha, realmente eu preciso estar na casa do Senhor, eu preciso fazer aquilo que Ele tem para cada um de nós, para que nós possamos estar conectados com Ele. Eu preciso de dar mais tempo ao Senhor. Às vezes a gente fala dos dízimos, e a gente, quando fala de dízimo, a gente pensa sempre na questão financeira. Não, o dízimo é de tudo, do nosso tempo principalmente. Você precisa ter um tempo com Ele durante as 24 horas do seu dia. Você imagina que se você fosse dar 10% das 24 horas que você tem no dia, quanto você teria que estar conectado com Ele? 2 horas e 40. Quem consegue aqui ficar hoje 1 hora por dia conectado com o Senhor? Não precisa levantar a mão, porque eu sei que é difícil. Então nós não conseguimos nem dar parte do nosso tempo ao Senhor, mas é importante nós reservarmos um tempinho para estar com Ele. Então nós vimos os atributos. Então nós vimos o quê? Que o nosso Deus não muda, não é verdade? E quem muda é o nosso comportamento. Mas quando a gente fala isso, eu queria dizer para os irmãos, mas a gente lê a Bíblia e às vezes a gente não entende algumas coisas. Então eu queria falar para os irmãos um pouquinho da dificuldade que é a questão da tradução da Bíblia. Os irmãos sabem, a Bíblia foi escrita lá atrás. Então você tem a Bíblia lá no hebraico, que é lá o original, e às vezes a gente costuma falar assim: olha, se você vai preparar uma palavra, tem hoje Bíblias de todos os jeitos. Você pode ter uma Bíblia que ele vai te dizer: olha, essa palavra, lá no original, ela queria dizer isso, queria dizer aquilo. E você, essa sede pela palavra, por aprender a palavra, é que eu estou querendo despertar nos irmãos essa necessidade. É muito gostoso quando você começa a pesquisar as coisas, para entender o que Deus queria falar para nós. A Bíblia são quantos livros? 66 livros, 1189 versículos. Imagina traduzir isso daí para a nossa linguagem aqui no dia a dia. A dificuldade que é. Por quê? Porque as pessoas estão escrevendo de algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, em que você não conhecia como é que o povo vivia, você não conhecia como que era o dia a dia das pessoas, era uma dificuldade. Como se, por exemplo, eu quisesse reproduzir o que aconteceu hoje aqui, e querer dizer para alguém daqui 2000 anos o que aconteceu. E quando eu escrevesse assim: olha, eu estava sentado ali no banco, e um grupo de irmãs estavam louvando ao Senhor, e eu vi como que os anjos recebiam aquele louvor, e elas estavam todas de verde. Quem está lendo lá na frente pode estar pensando assim: bom, os anjos, o louvor, mas e o verde? É que verde é a esperança. Então elas estavam lá esperando que o Senhor fizesse alguma coisa por elas.
É isso? Não. Ontem elas estavam ensaiando e falaram assim, vamos vir de verde amanhã? E elas vieram de verde hoje, maravilhosas. Então veja que a questão da tradução, nós temos que tomar muito cuidado e precisamos às vezes ir buscar realmente lá no original. Eu queria mostrar uma peculiaridade da tradução e eu queria pedir um apoio da G. A G é nossa professora de inglês, né? Eu não sou muito, assim, ligado a essa parte, mas eu queria que ela explicasse um pouquinho para a gente, em uma frase, a diferença de uma tradução. Tem como colocar aí a frase? Tem? Quer o microfone? Som. A paz do Senhor, igreja. Amém. Aqui tem um exemplo. Falta um ezinho ali, mas tudo bem. Heaven belongs to God and the sky to the birds. O heaven, faltaria um ezinho, mas não tem problema, é só para entender. Heaven belongs to God significa o céu pertence a Deus. And the sky to the birds significa e o céu aos pássaros. O céu pertence a Deus e o céu aos pássaros. Mas não tem a mesma palavra duas vezes. Então, onde que está céu e céu? Acontece que heaven, no inglês, é o céu divino. É o céu onde Deus mora, é o céu onde ficam os anjos, onde adoram a Ele. E sky é o céu azul que nós vemos. Para eles tem essa diferenciação, e na nossa língua não tem. Acontece a mesma coisa para eles. Então, por exemplo, I am é um verbo que, um sujeito e um verbo que eles têm, significa eu sou ou eu estou. Então, a mesma palavra para eles pode significar duas coisas para nós, assim como a mesma palavra para nós, duas coisas para eles. Isso, às vezes, acaba impactando um pouco na Bíblia. O senhor vai explicar sobre a parte do hebraico, né? Então, tá amém. Bom. Deus abençoe. Obrigado, Gê. Então, irmãos, vejam que uma tradução, ela pode dar várias interpretações. Por quê? Porque de um idioma para outro, às vezes você tem algumas palavras que significam outras coisas, e quem está traduzindo, se ele não souber em que contexto está acontecendo, fica difícil dele trazer. Então, por exemplo, quando você fala assim a palavra shalom, o que significa a palavra shalom? A paz. Mas não é só a paz. A palavra shalom, ele é muito mais do que isso. A palavra shalom é você estar completo com todas as suas necessidades realizadas. Então, ele é muito mais do que... Eu falo assim, shalom, irmão, a paz do Senhor. Mas na palavra shalom, ele tem muito mais coisas. No português nós temos algumas palavras ainda que elas dão ideia de outras coisas. Por exemplo, a palavra meia. O que pode ser meia? Meia hora? 30 minutos? Meia dúzia? 6? Meia noite? 0 horas? Meia manga? Pode ser uma fruta, manga cortada ao meia? Pode ser uma meia manga de uma roupa? Ou pode ser uma meia de vestir? Então imagina quem pegar um texto em português e for traduzir, fica complicado. Às vezes ele não consegue chegar aonde que a gente tem exatamente o que aconteceu. Então, para os irmãos terem uma ideia, alguns textos que nós vamos ler aqui rapidamente, a Bíblia Nova Almeida, que foi lançada agora, ela já traz um pouquinho daquilo que nós vamos falar, que eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Mas antes de falar da tradução, eu queria também trazer para os irmãos como que o autor da Bíblia, ele traz de forma que nós possamos entender a mensagem, para que a gente possa ter uma ideia do que Deus queria falar conosco. Que são duas palavrinhas meio esquisitas aí, mas ela é importante. Eu não sei se queria colocar aqui para mim. Antropomorfismo. Oi, que palavra, né? Antropomorfismo. O que significa isso? É uma figura de linguagem. É quando nós atribuímos a Deus partes do corpo. Morfismo quer dizer o quê? A forma. Então, quando a Bíblia fala que os olhos de Deus, a boca de Deus, os ouvidos de Deus, Deus se inclina, Ele está dizendo forma. Mas nós não acabamos de falar aqui no começo que Deus está, Ele é Espírito, Ele está em todo lugar. Você não vai ver a boca, os olhos, mas para que a gente possa entender, então existe uma similaridade entre os nossos órgãos com a figura de Deus. E o antropopatismo, que é o sentimento.
também de igual forma, para que a gente possa entender, quando a Bíblia trouxer para nós, os sentimentos. Então você vai ver lá, Deus se indignou, Deus se irou, Deus zombou, Deus escarneceu, Deus riu e Deus se arrependeu. Opa! Deus se arrependeu? Deus se arrepende? Ué, então vamos ler os textos para os irmãos acompanharem comigo. Gênesis 6:6. Gênesis 6:6. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Opa! Vamos para 1 Samuel 15:11. Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Mais um, Jonas 3:10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Deus se arrepende? Mas vamos lá para Números 23:19. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? A hora que alguém pegar esse texto aqui e chegar para você, escuta, me explica isso daqui. Deus se arrepende ou não se arrepende? Existe uma contradição na Bíblia nessa questão? Irmãos, e é isso que eu queria nessa manhã, trazer um esclarecimento para os irmãos, para que os irmãos não sejam pegos de surpresa, porque aqueles que querem nos confrontar, eles querem de todas as formas dizer que a Bíblia tem contradição, e é justamente isso que nós vamos ver aqui hoje, porque Deus está falando conosco. Quando você pega a palavra arrepender em português, significa lamentar o mal cometido, sofrer pela falta ou pelo erro praticado, retroceder em relação a uma atitude. Esse conceito que eu falei diz alguma coisa ao nosso Deus? Não. Nós acabamos de ler os atributos de Deus, como é que eu vou dizer que Deus se arrepende? Então, irmãos, para isso nós vamos para o original lá em hebraico, para poder entender o que estava escrito lá quando traduziram a palavra arrependimento. O termo nesse texto, quando fala do arrependimento de Deus, ele pronuncia-se Naham. Escreve Nasham, mas a pronúncia é Naham. O que significa? Essa tradução, quando ele está falando do arrependimento do homem, de ter criado o homem, Naham não é um arrependimento, fala assim, eu fiz, deixei ele escolher entre o bem e o mal, e ele escolheu comer do fruto e fez o mal. Se Deus se arrependesse, coisa que não faz parte, porque ele conhece o antes, o atual e o depois, ele simplesmente pegaria o homem e faria assim, vou fazer outro. Não é isso? Mas não, esse termo, Naham, é como se ele suspirasse. Puxa, eu fiz o homem, dei a opção para ele escolher entre o bem e o mal, e ele escolheu o mal. Esse Naham, ele traz essa forma. É um sentimento, não de arrependimento, mas de falar, puxa vida, se ele quisesse destruir, quando ele destruiu na época do dilúvio, ele poderia ter destruído todo mundo e ter feito de novo, não poderia? Nós vimos a soberania de Deus, ele pode tudo, mas não, ele escolheu separar a família de Noé e um casal de cada animal, para que ele pudesse salvar a humanidade. Sabe por que ele fez isso? Porque ele não desiste de você, ele não desiste de mim. Ele nos criou para a sua honra e para a sua glória, e para que um dia eu e você pudéssemos morar com ele eternamente lá no paraíso. Então, Deus não se arrepende, Deus não se arrepende. É isso que a palavra no original ela traz. E quando ela fala do arrependimento do homem, ela usa outra palavra.
Shuv, que quando você vai estudar um pouquinho lá dos israelitas, vocês vão ver a festa chamada Teshuvah, que significa o quê? Os 10 dias, os 10 últimos dias do ano, eles separavam para se dedicar ao perdão, a voltar à origem, a estar mais próximo de Deus. E terminava no 10º dia, no último dia, com a festa do Yom Kippur, que é o dia do perdão. O dia do perdão. Então, por 10 dias, eles se purificavam, e no 10º dia, era a festa do Yom Kippur, aonde era o dia do perdão. E sabe o que eu tenho para dizer para vocês? Olha como é gostoso viver nessa época aqui. Porque eles tinham todo esse trabalho, e o nosso Yom Kippur é Jesus Cristo. Nós temos Ele para nos perdoar, não precisa ter festa, não precisa ter nada, basta nós abrirmos o nosso coração e aceitarmos a Ele, e Ele está aqui todo o tempo todo, disponível para nos abençoar, para nos perdoar. Mas, então veja, irmãos, quando alguém falar para você, falar assim, olha, você tem certeza que Deus não se arrepende? Agora você já sabe, Naham, Deus não se arrependeu de mim. Deus simplesmente falou, puxa vida, você podia fazer o que é certo. E é isso que nós buscamos no nosso dia a dia, buscar o que é certo. Mas eu queria trazer para vocês um pouquinho da história do rei Ezequias, que está lá em 2 Reis 20, do 1 ao 7. Lembra quem era o rei Ezequias? Rei Ezequias, ele era filho do rei Acás. O rei Acás era aquele rei que ele profanou as coisas de Deus, que ele não seguiu as coisas que Deus tinha deixado, que ele chegou a destruir objetos do templo, que ele fazia altares para outros ídolos estranhos. Ou seja, ele saiu fora de tudo aquilo que ele teria que fazer pelo Senhor. E às vezes a gente fala, né, tal pai, tal filho, né, filho de peixe, peixinho coisa e tal, filho de crente, crentinho. Não, crentinho não é. O crentinho é só quando Deus fala ao seu coração e você se converte ao Senhor. Mas o rei Ezequias, embora sendo filho de Acás, que fazia tudo isso de errado, Ezequias, ele tinha o coração voltado para Deus. Então, porque ele tinha o coração voltado para Deus, ele só ia ter as coisas boas? Não, às vezes algumas coisas acontecem mesmo quando nós estamos servindo ao Senhor. E o rei Ezequias, ele depois, quando Senaqueribe, o rei da Síria, queria invadir lá Jerusalém, olha que gostoso, depois você pega lá na sua Bíblia e vai conhecer essa história, é importante. E Senaqueribe, ele cerca com o seu exército para invadir Jerusalém. E o profeta Isaías já tinha falado que Deus daria o livramento para eles. E aí o rei Ezequias, sabendo que ele não tinha condições de enfrentar aquele exército, ele ora ao Senhor, ele chora diante de Deus. E o que acontece? Um anjo, numa noite, mata 185 mil soldados de Senaqueribe, e Deus dá a vitória para Jerusalém, para o rei Ezequias. Só que após essa situação ainda, estando sobre essa situação, Ezequias fica doente. E aí Deus manda o profeta Isaías ir lá falar com ele, levar um recado para ele. Qual era o recado que ele mandou para Ezequias? Eu imagino, né, a dificuldade do profeta em levar um recado desse. Ezequias, Deus manda ir trazer um recado. Põe a tua casa em ordem, porque essa doença é para a morte. Vocês imaginam o que Ezequias devia estar pensando naquele momento? Poxa, ele fez uma oração e os anjos mataram 185 mil homens do exército adversário. E agora ele numa cama, com uma doença, e Deus manda Isaías lá falar para ele que essa doença ele ia morrer. Ele ia morrer. Talvez quando a gente faz alguma coisa que dá sucesso, às vezes as coisas sobem na nossa cabeça. A gente fica meio vaidoso. A gente começa a achar que nós somos o tal.
como diz aí fora, né? Esse é o cara, ou essa é a mulher. Mas Deus trabalha nos nossos corações e nos dá alerta. Se Ele mandou esse recado, é porque estava faltando uma coisa ainda na vida de Ezequias. Porque o recado foi: põe a sua casa em ordem. Ou seja, ainda faltava alguma coisa. Mas acredito que quando você recebe uma sentença dessa de morte, ou quando você pega o resultado de exame, e você olha lá e fala assim: nossa, eu estou com essa doença. É difícil, né? É uma situação bastante complicada. Mas Ezequias conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus que ele servia. Tinha acabado de acontecer, ele fez oração e 185 mil soldados adversários morreram, foram mortos. Aí Ezequias, ele vira a cabeça para a parede e começa a chorar e orar a Deus intensamente. E ele fez uma coisa muito interessante, a palavra nos diz que ele se humilha diante de Deus e começa a trazer à lembrança aquilo que ele tinha feito. Senhor, eu destruí os altares e outros ídolos. Senhor, eu fui um homem justo. Eu fiz aquilo que o Senhor estava mandando. Senhor, eu fui um dizimista na tua casa. Senhor, todos os domingos eu estava lá na sua igreja. Opa, todos os domingos não. Alguns eu falei, Senhor. Mas, Senhor, eu saí pregar o teu evangelho para todas as pessoas com quem encontrei. Não, Senhor, quer dizer, lembra que eu falei para os irmãos que um dia nós vamos prestar conta lá ao Senhor? E nós temos que tomar cuidado. O que nós vamos ter para apresentar ao Senhor? Mas eu acredito que Ezequias, ele tinha muita coisa, porque a palavra diz que ele colocou diante do Senhor as coisas que ele fez. E chorou e se humilhou, e orou muito. A palavra diz que ele chorou muitíssimo. E o Senhor não resiste a um coração contristado. Antes que Isaías saísse do pátio, indo embora, o Senhor: Isaías, vem cá, você tem que levar o recado para o rei. Ele falou: Senhor, outro recado, eu acabei de falar que ele vai morrer, o que mais vai acontecer para ele? Não, você vai lá, porque eu ouvi o choro, as lágrimas dele, eu ouvi a humilhação, que ele se humilhou diante de mim, ele mudou o coração, então vai lá e fala para ele, que ele vai viver mais 15 anos, irmãos, você pode dar um glória a Deus por isso? O Senhor está te dizendo aqui: olha, eu estou ouvindo o seu choro, eu estou ouvindo o seu clamor, eu estou vendo a sua obediência, eu estou vendo que você está diante de mim todos os dias, e eu vou ouvir a sua oração. Mas olha que interessante, até aqui que nós falamos, está na parte espiritual, né? Ele teve a doença, Deus falou que era para a morte, aí ele orou ao Senhor, se humilhou, se arrependeu, e Deus mudou a sentença dele. Olha, você vai viver mais 15 anos. Mas Isaías fala para ele: Ezequias, tomai pasta de figo. E eles tomaram a pasta de figo e colocaram sobre o local da doença. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, ele foi curado, ele sarou. Mas Deus já não tinha dito que ele ia viver mais 15 anos? Por que da pasta de figo então? O que Deus tem que fazer, Ele faz. Mas o que eu temos que fazer, nós temos que fazer. Olha que coisa gloriosa, que ensinamento o Senhor nos dá. Às vezes você fica achando que só a oração é suficiente, não vou no médico, não preciso de nada. Não. Aquilo que Deus vai fazer, Ele faz. E aquilo que nós temos que fazer é nossa parte. Por isso nós temos enfermeiros, nós temos médicos, nós temos pessoas capacitadas que se dedicam à saúde, que estão lá para cuidar de nós também. Na soberania de Deus, se Ele quiser, Ele pode tudo. Mas se você tiver que tomar uma bezetacina, né, irmão Val? Dói, mas tem efeito.
essa daí Deus vai deixar tal. Mas se Ele quiser curar, né, irmão Isaías? Uma oração, Deus abençoa. Uma oração, Deus abençoa. Mas nós precisamos entender que o que Deus vai fazer por nós, amém. E a nossa parte nós temos que fazer também. Irmãos, eu não sei o que é essa pasta de figo na sua vida. Eu não sei o que é essa pasta de figo na sua vida. Talvez essa pasta de figo seja você pegar um telefone e ligar para alguém que você magoou, ou para alguém que te magoou, e falar: olha, me perdoa. É difícil a gente reconhecer quando a gente magoou uma pessoa. Ou você sabe que a pessoa não está falando com você porque você magoou a pessoa. Ou a pessoa te magoou, fala assim: olha, eu te perdoo. Doeu, mas passou. De repente a pasta de figo é isso. De repente a sua pasta de figo pode ser uma dívida. Pode ser uma dívida. Às vezes você se perdeu nas suas finanças e você contraiu uma dívida e aí você fica fugindo. Deus não gosta de crente caloteiro, nós já falamos aqui. E às vezes o que você precisa é ligar lá no banco e falar assim: olha, eu sei que eu devo, não nego, mas eu vou pagar. Você pode parcelar em 70 vezes, 150 vezes. A prova do perdão está que quando você negociar com o banco e você fazer o primeiro pagamento, 3 dias depois seu nome sai do Serasa, do SPC, de qualquer lugar. Porque você pode estar devendo, mas você é o pagador, você não é um inadimplente. E às vezes a pasta de figo está precisando você tomar uma decisão. Às vezes a sua pasta de figo pode ser uma mágoa do passado. Às vezes aquela história: o passado nos condena. Mas Cristo Jesus, Ele veio aqui, Ele morreu na cruz para nos perdoar. Para nos perdoar. E às vezes você fica martelando e mastigando aquela situação que ficou lá para trás. E aquilo faz mal para você. E o Senhor está falando essa manhã: ei, põe a pasta de figo. Esquece o seu passado. Você hoje é nova criatura. E Deus quer mudar a sua sentença. Quando você ler lá, o rei Ezequias pediu uma prova. E a prova era difícil, que era retroagir o tempo em 10 graus. Mas o Senhor falou que em 3 dias ele estaria no templo. Em 3 dias ele estaria no templo. Guarde isso, 3 dias. Eu não sei se é literal ou qual é o tempo de Deus para a sua vida. Mas Ele está dizendo: olha, a sua mudança está aí para chegar. A sua mudança está aí para chegar. Assim como Ele mudou lá para Ezequias, Ele está dizendo nessa manhã que Ele vai mudar a sua também. Basta você fazer o que eles fizeram. Se os irmãos lembrarem da última ministração que nós trouxemos aqui, lembram? Coincidência ou providência? Nós falamos sobre quem? Sobre Esther, não foi? Sobre Esther, sobre Mardoqueu, sobre Amã, lembram disso? O que aconteceu com aquele povo? Amã não queria acabar com o povo de Deus? E usou o rei para fazer um decreto para que todo o povo de Deus fosse morto? E quando chegou aos ouvidos de Mardoqueu e ele conversou com Esther, o que eles fizeram? Eles proclamaram oração e jejum. Por quanto tempo? Por 3 dias. Em 3 dias, o Senhor mudou a sentença do seu povo. Em 3 dias, a forca que estava preparada para enforcar Mardoqueu foi usada para enforcar Amã. E o Senhor está dizendo para você: em 3 dias, eu vou mudar a sua sentença. Lembra de Jonas? Jonas, que foi designado para ir lá pregar em Nínive, e ele pega e vai para Tarsis. E na hora da confusão, na hora da tormenta, ele é jogado no mar,
E o que acontece com ele? Ele sai nadando, né? Ele era pescador? Não, 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 não. Ele foi engolido por um peixe, um grande peixe. O que aconteceu com ele? Lá no ventre do peixe. Quanto tempo ele ficou no ventre do peixe? 3 dias. Olha o que o Senhor está falando para você aqui nessa manhã. Em 3 dias, a sentença foi mudada. Ele cuidou de Jonas. Você imagina o que é você ficar no estômago de um peixe? Devia ter um cheiro maravilhoso, aquele monte de alga caindo em cima de você. Eu não sei em que posição ele estava, deitado, sei lá, não sei se podia ficar em pé dentro do estômago do peixe. Mas em 3 dias, Jonas se arrependeu, Jonas se humilhou, Jonas orou ao Senhor. E Jonas falou assim: eis-me aqui, Senhor, pode mandar que eu vou lá pregar em Nínive. Deus fez a parte dele, mandou o peixe engolir lá Jonas. Mas Jonas fez a parte dele. Quando ele saiu do peixe, ele foi lá e ele pregou para Nínive. E o que aconteceu com Nínive? Foi salva. O Senhor não o destruiu por conta que um servo de Deus se humilhou, se entregou e foi fazer aquilo que o Senhor tinha determinado a ele. Ah, irmãos, como o Senhor tem falado conosco. Neemias, lembra de Neemias? Quando ele foi lá para restaurar as muralhas de Jerusalém, ele ficou fazendo um levantamento do que tinha acontecido e do que precisava fazer. Quanto tempo demorou? 3 dias. 3 dias. Irmãos, José, quando ele interpretou o sonho do copeiro, quanto tempo demorou? 3 dias para que a vida fosse mudada. E é isso que o Senhor me tocou no coração para trazer para você nessa manhã. 3 dias, eu não sei se é litoral. Se você se humilhar, se você se entregar ao Senhor, se você fizer como todos esses servos fizeram, os 3 dias pode ser quarta-feira. Mas é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Mais uma coisa nós sabemos, que se nós adorarmos, se nós obedecermos a Deus, Ele se move o teu coração e nos atende. As portas podem se fechar, Ele abre janela, Ele abre outras portas, porque a porta que Ele fecha não é para o seu mal, é para o seu bem. Porque quando Ele fecha uma porta, Ele abre outra maior para você. Porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Às vezes, a gente, em razão do tempo que demora para você receber uma determinada bênção, você às vezes já até nem crê mais. Talvez você tenha orado tanto, tanto, e não vê uma resposta. Mas sabe que enquanto você está orando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando o coração de alguém que vai se converter, Ele vai estar com você aqui, para que você possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que você espera, mas às vezes essa espera enfraquece a nossa fé. Você vê um irmão recebendo uma bênção, o outro recebendo a bênção, e a sua bênção não chega. E às vezes a sua fé acaba ficando enfraquecida. Mas Deus está falando nessa manhã 3 dias. 3 dias e Ele vai entrar com providência. E você sabe e vai testemunhar aqui em nome de Jesus, porque pode chegar notícia ruim, pode acontecer o que for. O grande segredo não é Deus parar o vento, não é Deus parar a tempestade. O grande segredo é Deus dar paz no seu coração enquanto você está atravessando a tempestade. Porque enquanto você está atravessando a tempestade, você está pegando experiência. Você está cada dia mais fortalecendo a sua fé. Porque Deus é contigo. Quando Deus está no seu barco, pode vir a tempestade, pode fechar a porta, pode vir a má notícia, mas você sabe que você vai atravessar do outro lado. Porque Ele é conosco e Ele cuida de nós. É importante a gente saber que Ele poderia ter destruído e feito um outro homem, mas Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. E por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para participar do seu corpo e do seu sangue, para lembrar o sacrifício que Ele fez. A única coisa que eu queria colocar para os irmãos, é que quando a gente lê e estuda a palavra,
a gente vê que sempre tem uma partícula C, que indica uma condição. Nós vemos no caso, por exemplo, de Saul, quando ele foi ungido rei, lá em 1 Samuel 12:14, a palavra nos diz o seguinte: se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor, vosso Deus, tanto vós como vosso rei que governa sobre vós, bem será. Então, se eu fizer a minha parte, eu serei bem sucedido. Porém, se não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Queria pedir para o louvor já vir à frente. E nós vemos na história de Saul. O que aconteceu com Saul? Ele seguiu as coisas do Senhor? Ele fez o que o Senhor determinou? Não, né? E nós vimos como foi que ele terminou. E nessa manhã, o Senhor quer deixar esse ensinamento para nós. Deus não se arrepende e nem muda de ideia, mas pode mudar a nossa sentença de acordo com o nosso comportamento. Então, se você for fiel a Ele, se você fizer aquilo que Ele está determinando, se você for grato a Ele, e lembre que nós sempre falamos, a gratidão precede o milagre. Quando nós somos gratos a Deus, Ele nos dá o milagre, Ele cuida de nós. Quando você cuida das coisas dEle, Ele cuida das suas coisas, mas você tem que fazer a sua parte. Não esqueçam, faça uma autoanálise. Qual é a sua pasta de figo? O que está precisando que você faça para que você possa ser curado? E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Vamos ficar de pé, louvar o Senhor com esse hino, se eu me humilhar. Glória a Deus. Amém? Eu gosto de pegar os irmãos assim, desprevenido. Amém? Amém. O Senhor vai vir assim, sabia? Você quando menos está esperando, Ele vem buscar. É a palavra que diz. Amém? Louve o Senhor de todo o seu coração. E durante esse louvor, vai falando com Ele. Vai falando com Ele. Senhor, mostra qual é a minha pasta de figo que eu preciso melhorar. Mostra, Senhor, o que eu preciso fazer. O que o Senhor está cobrando de mim. Qual é a minha parte? Qual é a minha parte? Que eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar. E eu tenho certeza que você fazendo a sua parte, Ele vai abençoar. Um milagre vai acontecer. A sua sentença será mudada em nome de Jesus.